chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é quinta-feira, 22 de maio. Veja os destaques da edição de hoje. Acidente de trabalho. Homem morre prensado por um trator em Caçapava. Cliente feita refém em supermercado. Justiça mantém preso criminoso que ameaçou idosa com uma faca em São José dos Campos. Crescimento que preocupa. Especialistas apontam alta nos casos de influenza. Em São José, vacinação contra a gripe foi ampliada. Comidinhas que aquecem. Restaurantes mudam cardápio já de olho no inverno. E para você, qual comida mais gostosa nessa época de friozinho? Participe pelo 12 997 52 4005. Eu quero chamar a sua atenção para um assunto muito importante. É um tema sério que revolta e que precisa de muita informação para ser combatido. Maio é o mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Hoje, aqui em São José, teve a apresentação de um documentário que aborda esse tema. A ideia foi apresentá-lo para as pessoas que fazem o acolhimento às vítimas aqui na cidade. Quando ele veio para casa, eu pensei assim, nossa, eu vou ter um pai finalmente, sabe? Você já deve ter ouvido que a arte imita a vida. No caso da Geórgia, a arte se transformou em um grito de luta. Eu tinha acabado de perder meu pai quando o meu padrasto, de um tempo depois, veio morar com a gente. Então, a princípio, eu achava que eu ia ter um pai normal, que eu ia ter essa presença de pai na minha vida, mas ele começou a abusar de mim e eu, a princípio, não entendia o que estava acontecendo, porque eu nunca tive uma educação ou em casa ou na escola que falasse sobre isso. Então eu demorei um tempo até entender que aquilo não era carinho, que não era afeto, que não era normal, como ele mesmo dizia, e sim que tinha coisas muito erradas ali. Geórgia é protagonista do filme Apesar de, um documentário que aborda as fases da vida da jovem que sofreu abuso dos 8 aos 11 anos e como a arte ajudou a curar tantas cicatrizes da violência. A arte sempre teve um papel fundamental para eu curar o meu corpo, libertar o meu corpo, de certa forma, da violência que eu tinha sofrido e também levar a mensagem para outras pessoas, assim como também no filme, a gente usa da arte, tanto da arte que eu já fazia, como da arte do audiovisual para passar uma mensagem importante. O trabalho de pesquisa foi intenso para criar um documentário que impactasse também quem está do outro lado da tela. Eu fiquei muito impactada com a história dela, de perceber que todas as camadas da nossa sociedade, família, vizinhança, igreja, amigo, escola, saúde, todo mundo falhou e não conseguiu ver o que estava acontecendo. Porque é importante entender que esse crime é um crime que acontece ali entre quatro paredes, é difícil, porque está dentro de uma família, as pessoas se gostam, ninguém quer olhar para o parceiro, para a parceira, para o tio, para o irmão, para o avô e achar que ele é um abusador, mas infelizmente esse é o perfil das pessoas que fazem isso. Nesse dia de luto, o documentário foi exibido para muitas pessoas, profissionais de saúde, psicólogos, educadores, mas falar sobre o assunto e identificar possíveis casos de abuso precisa ser uma responsabilidade de todos. Esse filme mexeu muito comigo porque ele tem várias questões éticas mesmo e você tem que trabalhar um olhar do que a nossa sociedade, às vezes a gente é muito preparado para apontar culpados e nunca é o real culpado, sabe? Então, assim, se acontece um caso de abuso, todo mundo pergunta, mas e a mãe? Mas às vezes a mãe está numa situação de violência, ela sofreu essa violência, ela não tem nenhum amparo e a gente não fala da pessoa que causou aquilo. A violência cresce de forma assustadora no Brasil. O número de denúncias triplicou. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, o aumento foi de mais de 22% de denúncias de crime contra crianças e adolescentes no ano passado.
De acordo com dados da revista Lancet, 1 em cada 6 mulheres e 1 em cada 8 homens com 20 anos ou mais no Brasil já sofreu violência sexual na infância. A Carolina é coordenadora da equipe multidisciplinar do Hospital Municipal, que é referência para o atendimento emergencial das vítimas de violência sexual aqui em São José. Segundo ela, por dia são atendidas pelo menos 3 crianças nessa situação. Apesar de parecer um número grande, a gente sabe que é um número de muita subnotificação. Quando a gente olha os números nacionais e mundiais, a gente sabe que a gente não notifica menos. Não porque a gente não notifique todos os casos que a gente recebe, mas porque poucos casos a gente acaba recebendo perante a quantidade de pessoas que sofrem esse abuso. Assim como para a família que está sofrendo abuso, também para o profissional que atende essa criança é muito complexo. A gente tenta não revitimizar a criança. Então, quando essa criança chega no hospital, ela passa primeiro no serviço com a enfermagem, dali a enfermagem já deflagra todo o atendimento, que a gente já tenta passar com pediatra, psicólogo, serviço social, em uma única fala. Eu sou muito mais. Eu sou escritora, artista, irmã, filha, companheira, amiga, empresária. Você entende porque eu disse que é um assunto que é pesado, mas que a gente precisa conversar sobre para que a gente tenha informação e preparo para combater uma situação tão grave como essa de abuso? Porque são crimes que deixam marcas para a vida inteira. Que bom que essa jovem, essa menina, conseguiu reverter essa situação, conseguiu falar sobre o assunto e transformar a dor dela através da arte em aviso, para que outras meninas tenham essa coragem, tenham esse entendimento do que pode acontecer ou do que está acontecendo, para buscar ajuda e para denunciar casos assim que são criminosos. Por mais que esse assunto seja pesado, aproveita, por exemplo, esse momento que a gente está agora, 6 horas e 37 minutos, daqui a pouquinho vem um jantar em família, conversa com a sua filha, conversa com o seu filho sobre isso, de uma forma leve, de uma forma lúdica, dependendo da idade, para que você vá abordando esse tema tão importante e se aproximando dos seus filhos para que eles possam ver em você, quem sabe, um apoio para possíveis denúncias, porque normalmente acontece dentro da nossa casa, com pessoas próximas, que vão descredibilizar sempre aquela denúncia. Então aproveita esse momento, aproveita essa deixa, como a gente fala, para abordar esse assunto na sua família. Eu tenho certeza que você vai colher bons frutos. Hoje teve operação da Polícia Civil de Taubaté, um trabalho que começou cedo e se estendeu ao longo do dia. A Letícia Keller é quem conversa hoje ao vivo com a gente sobre esse assunto e traz as informações sobre essa operação que movimentou a polícia, né, Letícia? Boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa operação acabou de ser finalizada. Ela contou, então, com o GOI, o Grupo de Operações Especiais, em parceria com a delegacia, a DEIC de Taubaté, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Taubaté, e o Dr. Vinícius Garcia, que é o delegado da DEIC de Taubaté, nos enviou um balanço, então, dessa operação. 5 pessoas foram presas, sendo 4 homens e 1 mulher, e eles tinham todos uma ligação. Eles eram uma quadrilha. Essa operação foi contra o tráfico de drogas, então, e grande quantidade delas eram de drogas gourmet, drogas mais caras, drogas de alto custo, anabolizantes, entre elas êxtase, maconha gourmet, lança-perfume, entre outros. Foram apreendidos também balanças de precisão, um veículo e celulares. O delegado contou pra gente também que essa quadrilha, eles vendiam essas drogas nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Então, os celulares também foram apreendidos para tudo ser analisado e a delegacia conseguir prosseguir, então, com as investigações. É isso, Marcela, eu volto com você no estúdio. Letícia, obrigada pelas informações. Deixa eu aproveitar a sua entrada ao vivo para te perguntar o seguinte: pelo que eu estou percebendo, está chovendo aqui agora em São José. É isso mesmo? Eu vejo que o asfalto está molhado, certo? Como é que está o tempo agora? Está friozinho? Sim, Marcela, a gente estava saindo para poder fazer o link e eu já falei pro nosso cinegrafista, o Lucas Mineiro, já falei para ele, acho melhor a gente ficar embaixo de alguma coisa porque tá chovendo. E tá assim, tá bem friozinho aqui fora, tá um ventinho gelado.
Vou falar um negócio pra você de bastidor. Eu e a Letícia somos completamente diferentes quando o assunto é termômetro. Eu sou super calorenta, ela é mega friorenta. Então, quando eu perguntei pra ela se tá frio, eu já logo pensei, ai meu Deus do céu, ela não seria uma boa referência pro meu termômetro, mas que tá chovendo é indiscutível, certo? Tá chovendo e tá um ventinho gelado, Marcela. Tá bom. Letícia, Ó, o Lucas tá aqui atrás falando que não, ele tá 5 dedinhos, ó, não tá não. Viu? Falei? Na sua empresa também não é assim? Aí, Mineiro, confio mais em você, que ele também é calorento como eu. Letícia é igual Camila Lucci. Mas ela fez assim, o frio falou, nem terminou, elas já estão cheio de casaco, de blusa. O ar-condicionado liga, elas ficam tremendo. Na sua empresa é assim? Aliás, você é do time Letícia Friorenta ou do time Marcela Calorenta? Me conta pelo WhatsApp da redação. Vamos ver quem ganha nessa disputa climática no TH Mais Notícias de hoje. O pessoal no Twitter está dizendo que a gente passa calor aqui, Letícia. Pode se defender, caso queira. E Camila Lutz está dizendo que passamos frio. A gente passa frio sim. Ó, eu saí da redação para poder fazer o link, minha mão saiu geladinha, tá gelada até agora. Ou seja, aqui fora tá frio sim. Tá bom, combinado então. Um beijo pra você. Se agasalha então. Se cuida do frio pra você não ficar com a voz que nem a minha. Precisamos de vocês. Um beijo, obrigada. Se abriguem da chuva. Beijo, gente. Seguinte, comentei sobre essa questão do tempo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a chegada de uma frente fria que de fato promete, não digo derrubar as temperaturas, mas promete fazer com que os termômetros caiam um pouquinho, trazendo chuva, como a gente viu que já está acontecendo. Daqui a pouquinho eu trago esse alerta da Defesa Civil, em especial para o pessoal do litoral norte. Agora eu quero te contar de um acidente que aconteceu em Caçapava hoje e que, infelizmente, resultou na morte de um homem de 56 anos. Ele trabalhava em uma empresa na Premovale, em Caçapava, e acabou se acidentando. Segundo o boletim de ocorrência, o operário foi prensado por um trator enquanto trabalhava no deslocamento de vigas de concreto. Equipes do SAMU e do helicóptero Águia da Polícia Militar foram chamados para prestar socorro, mas ele não resistiu e morreu no local. O acidente foi registrado como morte acidental na delegacia de Caçapava. A Justiça manteve hoje a prisão do homem que fez uma idosa refém em um supermercado de São José. Uma senhora sendo ameaçada com uma faca no pescoço, no meio do supermercado. Um momento de tensão entre os funcionários e consumidores. Essas imagens foram gravadas no final da tarde de ontem por clientes. Essa foi a faca usada no crime. Esse criminoso, ele estava na prática de furto, furtando alguns objetos do supermercado. Quando ele foi plotado, descoberto pelos seguranças aqui do supermercado e percebeu que ele seria abordado, ele subtraiu uma faca do próprio supermercado e fez uma senhora, tomou uma senhora como refém de cerca de 78 anos de idade. Os produtos furtados por ele foram recuperados. Uma garrafinha de água, um pacote de salgadinho, pedaços de carne e um pacote de linguiça. Foram cerca de 30 minutos de negociação até que a polícia militar conseguiu libertar a refém. A polícia militar, assim que chegou, já iniciou as negociações, o isolamento do local, entre outros protocolos nossos que são de atuação nesse tipo de ocorrência, e após a negociação, a vítima foi liberta e o criminoso foi preso. O criminoso é um homem de 28 anos. Ele vai responder por roubo circunstanciado pelo uso de arma e restrição da liberdade da vítima. E ontem teve um outro furto em supermercado, e esse que eu vou te contar agora foi em Pindamonhangaba. Uma mulher de 29 anos foi flagrada saindo do estabelecimento com vários produtos de higiene e beleza na bolsa. Ao ser abordada, ela teve um surto psicótico e começou a derrubar bebidas e taças das prateleiras do mercado. A mulher ainda danificou 2 equipamentos eletrônicos para leitura de pesos e preços. O prejuízo estimado pelo supermercado foi de cerca de R$ 1.700. Após ser medicada por causa de um corte na mão, a mulher, acusada de furto, foi encaminhada à cadeia de Taubaté. Uma denúncia anônima levou a polícia militar para a zona leste de São José dos Campos ontem à noite. No meio do caminho,
os policiais foram surpreendidos por assaltantes. Quem conta essa história pra gente é o repórter Leonardo Lobo. Esse homem de 41 anos foi morto ontem à noite na região leste de São José dos Campos durante uma intervenção policial. Qual que foi a dinâmica disso tudo? A polícia saiu para apurar uma denúncia anônima de tráfico de drogas ali pela região leste mesmo. E aí quando eles estavam passando por uma estrada ali no Jardim São José 2, eles se depararam com uma barricada de entulhos que estava interditando a via. Eles desceram para tentar entender aquela situação estranha. Foi quando esses dois homens abordaram o pessoal do carro e anunciaram um assalto. Só que eles não esperavam que fossem policiais. Por quê? Porque a viatura era descaracterizada e os policiais não estavam fardados, mas sim, eles estavam armados, já que eles foram apurar uma denúncia de tráfico. Bom, houve troca de tiro, os disparos atingiram um dos suspeitos que acabou morrendo, ele até chegou a ser resgatado, foi levado ao hospital da Vila Industrial, aqui na cidade mesmo, mas não resistiu. O outro suspeito fugiu e agora a Polícia Civil investiga toda essa situação. Volto com você aí no estúdio. E que situação, né? Vamos abrir espaço agora, 6 horas e 46 minutos, para a participação dos nossos telespectadores, começando com a mensagem da Carmen de São José. Oi, Marcela, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Ontem foi meu aniversário. Ô, Carmen, jura? Feliz aniversário, então, para você. Muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida. Fico feliz que você esteja comigo nesse novo horário, viu? Um beijo. Francisco de Taubaté, boa noite, Marcela Mesquita, estou aqui assistindo ao teu programa. Manda um abraço para toda a equipe dessa TV SBT. Ô Francisco, com certeza, muito obrigada. Em nome de toda a equipe, agradeço a sua preferência, a sua companhia e o seu recadinho, tá bom? Beijo para você. Magali de Taubaté também falou, sou calorenta. Aí, Magali, tá na minha, hein? Tá no meu time, então. Gente, eu morro de calor. Minha filha é igualzinha, vocês acreditam? Minha sogra é friorenta. Aí, deu um ventinho, ela já fica, vamos colocar meia na Marina? Vamos colocar um casaquinho? A Marina fica, ai não, vovó, eu tenho calor. Ela é das nossas, Magali. Vamos ver que é a próxima mensagem da Letícia de São José. Eu sou calorenta igual a você, amo você. Letícia, que não é a Letícia Keller, que é a friorenta do pedaço. Letícia, um beijo, obrigada pela sua participação, viu? Amei a sua mensagem. Seja sempre muito bem-vinda. Vamos fazer uma pausa rápida, se você quiser continuar mandando mensagem, participando do jornal, vai ser um prazer. Sabe que eu adoro saber que você está me assistindo e ler a sua mensagem, né? Então, 997524005 é a mensagem para que você faça igual essas pessoas que mandaram mensagem aqui e também mandem a sua opinião sobre todos os assuntos abordados aqui no nosso TH Mais Notícias. A gente vai para um rápido intervalo agora, são 6 horas e 48 minutos. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um assunto que pode mudar a vida de quem busca, de quem sonha com a cidadania italiana. Tem novas regras surgindo aí e podem dificultar a vida de quem sonha com a cidadania para, quem sabe, fazer a vida lá fora. Te trago todos os detalhes dessa informação no próximo bloco. Até já! TH Mais Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Prepare o seu saque, porque vem aí a segunda Copa TH+ de Beach Tênis. Serão 3 dias de adrenalina, do dia 30 de maio a 1º de junho. São mais de 15 mil reais em prêmios para profissionais e amadores. É esporte, é festa, é competição de alto nível com a sua galera. E não fique de fora. Inscreva-se agora na plataforma Let's Play e vem brilhar com a gente. Vem! Oferecimento. Laboratório Oswaldo Cruz. Loja Casa do Fitness. Se Joga. Copag e Raposo Engenharia. Aí vai ele. De ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Vai pra vitória. Volte a se emocionar com a vitória de um brasileiro. Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna acelera a educação pública de qualidade. Já são mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em todo o país. Na corrida pelo futuro, o Grande Prêmio do Brasil é a educação. Respira, Beto.
Viu como é bom trabalhar o corpo e a mente? É bom, mas bom mesmo? Você já sabe. O Hospital de Clínica Sul foi reformado e o Hospital Municipal está sendo ampliado para oferecer mais conforto, quartos e inovação. E a nova maternidade que vem aí para as mamães e os bebês. É muito trabalho na cidade das oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. Abbraccio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abbraccio sempre vale shopping piso Dutra. Vero diferente, é Vero Abbraccio. Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. Wow, this is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita. maplebear.com.br. O número de jovens desempregados caiu pela metade em 4 anos. Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. A Yasmin trabalha neste hotel, que fica em São José dos Campos, desde os 17 anos como jovem aprendiz. Ela fez 18 e já foi contratada para um novo desafio, trabalhar no setor administrativo. Trabalhava de estagiária. Como todo mundo sabe, estagiária não é fichada, não tem 13º, não tem direito a nada. Aí eu fui, comecei a pesquisar, ver uma coisa melhor para mim, porque eu era operadora de caixa no depósito. E lá não estava sendo legal. Aí eu falei, vou pesquisar uma boa oportunidade agora. Aí eu entrei no CIE e vi a vaga daqui. Aí eu fui, me inscrevi, vim e fiz a entrevista, aí passou uma semana, eu fui contratada. Era eu, minha chefe e minha amiga. Aí a gente começou a trabalhar junto, tudo. Aí passou, fiz 18 anos, comecei com 16, fiz 17, aí eu fiz 18 e já fui efetivada. Foi o Luiz quem contratou a Yasmin e outros jovens que trabalham no hotel. Para ele, os jovens estão cada vez mais engajados e dedicados. Acho que vale a pena o programa. O programa acho que é bem para isso. A gente dá oportunidade para esses jovens ingressarem no mercado e as empresas também são favorecidas porque pode ocorrer outras situações como essa, de pessoas que conseguem se adaptar bem à empresa, trabalham bem, a gente acaba efetivando já uma mão de obra, vamos dizer, praticamente pronta, né? Em vez de ser começar do zero e depois ter que fazer tudo isso. Assim como a Yasmin, muitos jovens com idades entre 18 e 24 anos foram contratados no ano passado. E o número dessas pessoas em situação de desemprego caiu pela metade no 4º trimestre do ano passado, para 2,4 milhões em comparação com o mesmo período de 2019, quando se iniciou essa série histórica. A taxa de desemprego, que atingia 25% de pessoas nesta faixa etária 4 anos atrás, foi reduzida a pouco mais de 14% nos últimos 3 meses do ano passado. A gente teve o desemprego em queda, hoje a gente tem uma das taxas de desemprego mais baixas da nossa história e o desemprego jovem acompanhou essa tendência. Mas acho que ainda a gente tem que olhar para o dado de uma forma criteriosa, porque o desemprego jovem, enquanto o desemprego normal ele é de cerca de 6%, o desemprego jovem está em 14%. Então a gente ainda vê que a juventude ela é a mais atingida pelo desemprego em geral, por mais que esse índice abaixou. E os dados mostraram isso. De acordo com o Ministério do Trabalho, mais jovens devem ser contratados. E essa é uma tendência que se estende também neste ano de 2025, principalmente para aquelas áreas que não exigem tanta experiência. Quando a gente também olha os dados, a maioria do emprego jovem são em posições de muito baixa complexidade. Administrativo, coisas que a tecnologia, a inteligência artificial deve acelerar muito e deve tomar esse espaço. Então, a gente tem que investir em qualificação da juventude para as novas tecnologias, para que esse indicador possa continuar retraindo, ou seja, que o desemprego jovem continue caindo. Hoje, assim, você pretende crescer mais ainda aqui na empresa? Espera essa oportunidade? Se Deus quiser, sim, eu quero. Nossa, é o que eu mais quero, ficar aqui.
É isso aí, aproveita a oportunidade. Hoje tem participação do Diego Amorim. O assunto direto de Brasília é sobre a discussão do pacote antifraude. A Câmara dos Deputados aqui em Brasília agora quer aprovar o que está sendo chamado de pacote antifraude do INSS. Que legal, que bacana, o parlamento brasileiro precisa mesmo reagir de alguma forma e dar a sua contribuição diante desse escândalo covarde. Mas não deixa de me espantar, e eu partilho com você, o fato de perdermos tanto tempo neste país com coisas óbvias e básicas. Talvez por isso a gente não avance tanto como nação. Os deputados querem, e provavelmente vão, impedir descontos em folha de pensionistas e aposentados sem autorização. Oh, que coisa fantástica! Entendem? Tem que impedir mesmo, claro, óbvio, básico. E agora, depois do escândalo, vamos gastar tempo e energia com aquilo que já deveria existir e que certamente impediria o escândalo. Infelizmente, esse é só um exemplo, é só um caso de como o nosso foco, desculpem os clichês, está sempre em enxugar gelo depois que a bomba já explodiu. Diego Amorim é cirúrgico, né? A lei recém-aprovada pela Câmara dos Deputados da Itália, que limita o direito à cidadania a filhos e netos de italianos, afeta muitos brasileiros que não tinham dado entrada no pedido e ainda pode sobrecarregar o sistema judiciário do país europeu. Decidido a mudar para a Itália com a família, Octávio buscou a cidadania no início do ano, junto com os primos. Ele é bisneto de italianos e, mesmo com as mudanças, está confiante de que vai conseguir a documentação. Acho que vai demorar um mês ou 2 meses no máximo. E eu tenho certeza que o juiz lá vai interpretar o meu caso aí e dar aí minha sentença favorável a mim. Mas, pelo texto aprovado nesta terça-feira na Câmara dos Deputados em Roma, a partir de agora, apenas filhos e netos de italianos têm direito à cidadania. Antes, não havia limite de gerações, desde que houvesse comprovação de vínculo com um ancestral italiano. A legislação definitiva ainda vai ser sancionada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, mas as mudanças estão em vigor por causa de um decreto do governo. O objetivo é conter a comercialização do passaporte italiano. No entanto, este advogado ítalo-brasileiro considera que a lei é inconstitucional e que vai provocar aumento das judicializações. O decreto ele foi feito para inibir a corrida ao judiciário e teve o efeito contrário. Agora, a única possibilidade é o judiciário. Então, o objetivo deles não foi alcançado. O que eles fizeram? Você nasceu com o direito e no meio do jogo, mudaram as regras do jogo, né? Brasileiros que protocolaram o pedido de cidadania até o dia 27 de março, um dia antes da publicação do decreto, não serão afetados. Já as solicitações depois desta data vão ser analisadas de acordo com as novas regras. Mas nos consulados da Itália no Brasil, os agendamentos envolvendo cidadania estão suspensos há quase 2 meses. Os consulados aguardam a sanção da lei para retomar os atendimentos. O novo texto não afeta os casos já reconhecidos oficialmente. O que é consenso hoje entre os constitucionalistas, né, e advogados na Itália, como eu, é que esse decreto vai cair nas cortes superiores. Para quem sonha com uma vida na terra dos antepassados, resta aguardar. Eu tenho essa intenção de trabalhar e meus filhos estudarem por lá. Tá aqui, ó, papel aprovado, cidadão ítalo-brasileiro. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Comprar uma passagem e ir para lá. Daqui a pouco tem o SBT Esportes Vale com o Lucas Tavares, que está finalizando o programa de hoje. Mas claro que ele parou um pouquinho na redação para mandar um recado para a gente. Oi, Lucas, boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você. A gente está aqui finalizando o SBT Esportes Vale de hoje. É o nosso diretor aqui também trabalhando bastante. E tá feliz da vida, porque o Corinthians se classificou ontem na Copa do Brasil. Não tá conseguindo segurar a felicidade. O Corinthians avançou para as oitavas de final num jogo, que foi tenebroso. Mas bom pro torcedor corintiano que viu um golaço do Yuri Alberto. Além disso, é noite de Copa do Brasil, tem Palmeiras em campo, tem Santos e possivelmente a volta dele, Neymar. Será que dessa vez vai? Bom, daqui a pouquinho vocês conferem os detalhes
detalhes no SBT Esportes Vale. Um beijo para vocês. Beijo, Lucas. Até daqui a pouco. Um beijo também para o pessoal que está mandando mensagem. Tem muita gente participando. Será que eu vou ler a sua mensagem já já? Será que eu vou ler a sua mensagem agora? Eu sei que tem gente assistindo a gente que não é da nossa região, mas está passeando pela Serra da Mantiqueira. Sejam bem-vindos à nossa linda região do Vale, Litoral e Serra. Me refiro à mensagem do Wesley, que é do Espírito Santo, mas pelo que eu entendi, está passeando em Campos do Jordão, assistindo a programação aqui do SBT e perguntou pra gente como é que fica o tempo pro fim de semana. Abraço capixaba a todos. Wesley, seguinte, não sei se você está sabendo, mas tem notícia da chegada de uma frente fria aqui para nossa região, principalmente para o Vale, que é onde nós estamos em São José dos Campos, e para o litoral. Mas isso reflete também, claro, um pouquinho na Serra da Mantiqueira. No próximo bloco eu vou passar a previsão completa, inclusive com esse alerta da Defesa Civil, mas não vou te deixar sem resposta. Abri aqui o site do Instituto Nacional de Meteorologia só para responder você. E o que eu tenho para te dizer é que amanhã tem previsão de chuva em Campos, a máxima não deve passar dos 20. No sábado e no domingo, sol entre nuvens, com máximas ali entre 17 e 19 graus. E a mínima não deve passar de 8, 9 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Obrigada pela sua participação. Espero que essa informação tenha te ajudado a programar o seu passeio aí por Campos do Jordão nesse fim de semana. Eu falei para vocês que vai chegar uma frente fria, já dei um spoiler, né? Esse é o assunto do próximo bloco. E até aproveito para te perguntar o seguinte, qual que é o cardápio de hoje para o seu jantar, hein? Você tem foto para me mandar? Pode mandar, porque já já a gente fala sobre gastronomia, o tempinho está esfriando e os restaurantes comemorando. No próximo bloco tem matéria falando sobre isso e também sobre a chegada de uma nova frente fria à região. 7:02, volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Acabou a ansiedade. Ganhei na Telecena, me curou. Once again, hallelujah, I'm on my way to be the best version of me. Linha Patrícia Bravanel, seja a sua melhor versão. No quarto sorteio, 300 mil reais. No quarto sorteio, 300 mil reais. 300 mil reais. Isso mesmo, só no quarto sorteio, 300 mil reais. Compre já o seu. Me dá um balicato que essa semana eu ganho os 300 mil. E no quarto sorteio, 300 mil reais. Isso mesmo, só no quarto sorteio, 300 mil reais. Compre já o seu. Valicap é regional, hein? A nova programação da TH+ SBT está mais que sensacional. Mais jornalismo, mais entretenimento e mais esporte para você. Agora o jornalismo do Vale do Paraíba tem um novo nome. Alô Vale, com Giuliano Marcos. A partir das 11 da manhã você tem a notícia em primeira mão. Reportagens especiais, denúncias e muitas brincadeiras e prêmios para deixar o seu dia ainda melhor. Em seguida, o Chega Mais Vale, agora com Vinícius Valverde. É isso mesmo, o Chega Mais comigo vai continuar destacando o cotidiano e as coisas mais bacanas do Vale do Paraíba e região. Música, culinária, tendência, saúde, moda, muita coisa bacana para você e entrevistas imperdíveis. Às 6:30 da tarde, as principais notícias do dia com Marcela Mesquita. Os destaques da região, série de reportagens, economia, leveza, o seu principal resumo do dia no TH+ Notícias. E em seguida, a resenha mais famosa da região. E agora a nossa resenha noturna. O SBT Esportes Vale continua com o nosso bate-papo descontraído sobre o universo esportivo, muitos prêmios e a sua participação. Essa é a nova TH+ SBT, com mais jornalismo do Vale, mais esporte e mais entretenimento da nossa família para sua família.
mal esfriou e as gripes já começam a afetar a nossa saúde. A maior preocupação dos infectologistas nesse momento é o vírus influenza tipo A, que causa complicações respiratórias. Anthony, de 9 meses, tem feito um esforço enorme para respirar. Ele está na UTI com tosse e febre, travando uma batalha contra a bronquiolite, uma inflamação das vias respiratórias que foi agravada pelo vírus da influenza. Foi difícil de aceitar da segunda vez, que ele estava com influenza, que ia precisar entubar. Em todo o Brasil, os vírus respiratórios voltaram a circular com a chegada do outono. Só neste ano, o país já registrou mais de 56 mil casos de síndrome respiratória aguda grave. Os exames detectaram a presença de vírus em quase metade dos casos. E quem corre mais risco são os mais frágeis: bebês, crianças e idosos. A gente está notificando aqui no laboratório 1.700 casos por semana e a gente se preocupa muito com criança pequena, até 6 anos de idade, e com adultos a partir dos 60 anos. São aquelas pessoas que tendem a ter umas formas mais graves. Os dados desse laboratório, um dos maiores do país, mostraram que o número de casos disparou em várias regiões. Em São Paulo, a taxa de contaminação por influenza subiu de 5% em janeiro para mais de 33% no mês de maio. 15 estados estão em alerta. Nessa época do ano, os vírus se aproveitam do clima seco, da mudança de temperatura, mas a gente não precisa esperar o pior para se proteger. A vacina contra a gripe está aí, de graça, nos postos, e pode ser o que separa o susto do alívio. Vários estados já ampliaram a campanha de vacinação para todos os públicos. A preocupação dos médicos é que a taxa de imunização vem caindo. O ano passado foi mais de 60%, esse ano 30%. É muito pouco. Por que tem esse descrédito com relação à vacina da gripe? Porque são vários vírus causando uma coisa que parece gripe. Então a pessoa toma vacina contra a gripe e pega, por exemplo, um resfriado, que muitas vezes é parecido, não é tão diferente assim. Então a pessoa acha que a vacina não funcionou. Anthony segue internado sem previsão de alta. Ele só tinha tomado uma dose da vacina. Crianças até 8 anos devem tomar 2 doses. Abalada com o sofrimento do filho, a mãe recomenda: Por favor, leve seu filho, porque é difícil. Passar por essa situação é muito difícil. Muito difícil. A vacina contra a gripe é uma ferramenta importante para não agravar os casos da doença. A partir de agora, em São José dos Campos, a vacinação está disponível para toda a população. Este casal chegou pela manhã à Unidade Básica de Saúde no Parque Industrial, em São José dos Campos, para tomar a dose da vacina contra a gripe. Eu aproveitei e eu falei para minha esposa, né? Falei assim, ó, aproveitar que já está liberado lá a vacina, porque o dia que eu vim não estava faltando. Agora, como eu disse que chegou, não está liberal, então eu peguei e trouxe ela. Porque todo ano a gente toma, né? E nunca falhamos, né? É importante. Tem que tomar, né? Eu tomei ano passado, não doeu nada. Agora eu vou tomar esse ano de novo, né? Assim como a Terezinha e o Osvaldo, outras pessoas também aproveitaram o dia para dar aquela atenção à saúde. Principalmente agora nesse momento que a gente tem as quedas de temperatura, o inverno chegando, aumentam as doenças respiratórias que podem evoluir até mesmo a óbito nesses casos. Vale a pena destacar que nós estamos ampliando agora para toda a cobertura vacinal. A partir dos 6 meses de idade, a população já pode se vacinar em 50 postos, 45 UBSs, as casas do idoso e também o Colégio Tablô. A vacinação acontece nas 40 unidades básicas de saúde e nas 5 unidades avançadas. E agora o pessoal pode até conferir a situação da fila de espera pelo canal 156 da Prefeitura. Poderíamos já ter uma cobertura vacinal muito maior, hoje a gente está com apenas 30% de todo o público que poderia já estar imunizado. A gente faz agora essa ampliação e também traz uma inovação agora pelo canal 156, você ligando no telefone, você consegue saber o tempo de espera de todas as nossas unidades e você vai poder aí ter muito mais agilidade e rapidez na aplicação da sua vacina. E olha ela aí de novo. Chegou a hora da Terezinha ser chamada para conseguir se proteger. E ela diz que a picada nem machuca. Não deu nada. Foi tranquilo, né? Aham. Dá para todo mundo vir. Dá para todo mundo vir tomar.
O importante é todo mundo se juntar na luta contra essa doença que pode até ser fatal. A expectativa é muito boa, agora que a gente consegue atender a todos os públicos, e também já vamos fazer um dia D, agora nesse sábado, das 9h30 às 12h30, a gente consegue atender a toda a população para todas as vacinas em todas as nossas UBSs. A notícia que vem dos meteorologistas não é das mais animadoras, principalmente para você que, assim como eu, está lutando para mandar embora resfriado, problema respiratório, rouquidão, enfim. É que tem previsão de uma nova frente fria chegando hoje à nossa região. E a Defesa Civil não descarta a chance de ressaca no litoral norte. Nós estamos acompanhando a passagem da frente fria que já chegou aqui no estado de São Paulo nesta quinta-feira e já produziu chuva no litoral paulista, mas está avançando em direção ao Rio de Janeiro e aí a partir das últimas horas de quinta e sexta-feira vai trazer chuva para o litoral e para o Vale do Paraíba. Chuva forte, principalmente para o litoral. Chove no Vale do Paraíba, podemos ter momentos com pancadas de chuva, ou seja, aquela chuva mais forte, concentrada, em curto espaço de tempo, que pode sim trazer problemas com pontos de alagamento. E, com relação às rajadas de vento, nós não descartamos as quedas de árvore. Precisamos sempre lembrar, chuva forte, com rajada de vento, tem risco para queda de árvore. Os maiores impactos noite de quinta, sexta-feira. Amanhã a frente fria já se afasta e o fim de semana a gente volta a ter um cenário mais tranquilo em praticamente todo o estado. A chuva já perde força. No sábado a gente pode ter um momento de garoa, mas já não há mais cenário para chuva, aquela chuva preocupante como a gente vai ter amanhã, sexta-feira. As principais diferenças para amanhã em relação ao litoral e ao Vale do Paraíba é que no litoral norte nós vamos ter condição para chuva mais forte. A frente fria ela passa pela costa e aí, claro, a condição de chuva mais forte fica para o litoral, mas lembrando que a gente não descarta transtornos para o Vale do Paraíba também. Porém, para o litoral, duas atenções, a chuva e a ressaca marítima. Tem alerta da Marinha para ressaca marítima em Ubatuba, com ondas de até 2,5 metros. Porém, a gente não descarta ali São Sebastião, Caraguatatuba e Ilhabela. É importante uma atenção, porque o mar fica mais agitado. Então, um alerta especial para os nossos colegas das atividades náuticas. Pessoal que trabalha com pesca, trabalha com embarcação, ficar atento. E para quem for curtir a praia, já tem que saber. O clima vai estar fechado, com muita nuvem, com condição de chuva, queda de raio, rajada de vento. Todo cuidado se for entrar no mar. E vamos evitar todo tipo de acidente. Em caso de emergência, é muito importante ligar para as autoridades, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e para as autoridades náuticas marítimas em caso de algum problema no mar. Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas, então, amanhã no Vale, na Serra e também no litoral. Em São José dos Campos, o dia ficará encoberto com máxima de 25 graus. Pode chover amanhã em Guaratinguetá e a temperatura não passa dos 28 graus. A sexta-feira será de tempo nublado, com chuva e máxima de 24 em Ilhabela. E em Santo Antônio do Pinhal, as temperaturas oscilam entre 15 e 22 graus. Eu perguntei agora há pouco o que vocês estavam preparando para o jantar. A Dani de São José mandou no meu Instagram, @mesquita.marcela, que hoje o jantar na casa deles vai ser caldinho de mocotó, que o Valmir, o esposo dela, preparou e ela falou que tá bom demais. Tenho certeza que sim, Dani. Um beijo para você, obrigada pela sua participação. E eu perguntei qual que é a boa para o cardápio de hoje na sua casa, porque eu acho que em todo lugar é assim, né? É só baixar um pouquinho a temperatura que os nossos cardápios já mudam também. É assim nas nossas casas e também nos restaurantes. As baixas temperaturas abrem o apetite para uma alimentação especial. Nesta época do ano, uma alimentação reforçada é aquela que esquenta o corpo e traz aconchego nos dias mais frios, como os caldinhos. Neste restaurante, que fica na zona leste de São José, os caldos são o carro-chefe. Enquanto a temperatura baixa, o movimento aumenta. Nessa época de mais frio, é normal sair bastante caldo, porque é um prato sazonal, né? Isso é bem comum. A clientela, ela aumenta brutalmente aqui. Lota o restaurante toda vez que a gente abre. Até nos tempos de calor, quando dá, 2 dias de chuva, enche aqui, porque está muito marcada essa coisa de tempo de frio, caldinho, né?
E o nosso aumento assim, de clientes são de 40%, né? E os nossos caldos mais comuns são a mandioca, mandioquinha salsa, feijão, canja, quirera, caldo verde e abóbora. Nós temos um serviço de delivery, né? Atendemos bem aqui a região. Por aqui são feitos mais de 60 litros de cada caldinho e tem para todos os gostos. A nossa equipe pegou o momento de preparo do caldo de mandioquinha salsa, bem temperado e feito 4 horas antes para apurar o sabor. O caldinho mais comum que sai bastante é a quirera, né? O segundo é a mandioca, o terceiro é a mandioquinha salsa. Esses são os campeões, né? Mas os outros também saem muito bem. E temos que preparar várias horas antes, porque não é só simplesmente cozinhar, a gente tem que triturar no liquidificador, tem que preparar o tempero, fritar o tempero, coisa bem comum, né? De produção de sopa. Além das mudanças no cardápio, nesta época mais fria do ano, alguns restaurantes investem no aconchego do local, no ambiente. Neste, por exemplo, eles investiram nestes aquecedores a gás. O pessoal vem porque nós temos aquecedores em toda a parte da casa, tanto elétricos quanto a gás, então o pessoal pode vir que aqui não passa frio. Nós gostaríamos e gostamos que nossos clientes estejam um aconchego mais perfeito, com bandas, com aquecedores. A gente quer isso, o melhor para o nosso cliente. E para dar início à temporada de inverno com um menu completo, tem a carta de vinhos para acompanhar. Que vai inaugurar dia 20, que é na transição do outono para o inverno, né? E teremos cardápio especial, que ainda há tempo hábil, a gente está vendo com fornecedores, isso e aquilo, mas vai ser um negócio bem bacana. O cliente pode ficar tranquilo que vai ser bem recebido aqui para tomar um belo vinho. Um belo vinho com caldinho, que delícia, né? Maria, um beijo para você. A Maria, desde o comecinho da semana, ela tá me mandando mensagem no Instagram, acompanhando a evolução da minha voz. Então, no começo ela falou, você tá rouca, tadinha. Hoje ela mandou mensagem, que legal que a sua voz tá melhorando, um ótimo jornal, o pessoal do Setville tá te assistindo, boa noite. Obrigada, Maria. Você não sabe o quanto esse carinho, essa torcida me deixa feliz. Obrigada de coração, viu? Se você não me segue no Instagram, faz que nem a Maria, vai lá, @mesquita.marcela. Do Instagram para o WhatsApp da redação, vamos ver o que está chegando de mensagem no nosso WhatsApp do programa. Bianca de São José falou, boa noite, Marcela. Manda um beijo para os meus filhos Vitor e Maria Clara. Com o maior prazer, Bianca. Um beijo, Vitor, um beijo, Maria Clara. Que bom que vocês estão aqui com a gente, ligadinhos no TH Mais Notícias. Boa noite. Quem mais mandou mensagem? Érica de Taubaté. Que bom te ver aqui, Érica. Você tá bem? Érica é nossa telespectadora antiga. Sempre me acompanha em qualquer horário, né, Érica? Que bom ter sua companhia. Oi, Marcelita. Sou mega calorenta, que até no frio o ventilador fica ligado. Amo frio. Frio é vida. Ah, bonita, você não fez a receita que eu te passei, né? Já não estaria mais rouca. Beijos da sua fã número 1. Tô jantando com meu marido Ioan, assistindo o jornal na folga dele. Amamos. E ela mandou foto do casal com salada, arroz, feijão, tá no capricho, hein? Que bom, um beijo para vocês dois, obrigada pelo seu carinho de sempre, Érica. Alisson Luiz, Marcela, esse ocorrido do menino que morreu aí foi oferta de casa, o negócio tá feio aqui no bairro. Caramba, sério mesmo, Alisson? É complicado, quando a gente fala de morte, sempre me deixa um pouco triste, porque é alguém que vai chorar, são amigos, são familiares, independentemente da situação da morte. É bem complicada, né, Alisson? Que Deus conforte o coração de todo mundo. Célia Bueno, de São José. Boa noite, Marcela. Não gosto de blusa, sou muito calorenta. Não consigo nem dormir de coberta. Gosto muito do seu jornal. Obrigada. Mais uma, tá vendo? Letícia Keller, hoje não recebemos nenhuma mensagem, pelo menos que eu tenha visto, do pessoal friorento. É mais o pessoal do meu time de calor. Célia, um beijo pra você. Talvez agora a gente precise de uma blusinha, porque frente fria tá chegando, né? Boa noite. Boa noite pra você também. E sabe uma coisa que eu queria te dizer? Hoje é dia do abraço, 22 de maio é dia do abraço. Então, meu abraço muito carinhoso a todo mundo que acompanha a nossa programação. Amanhã tem mais, combinado? E é claro que eu espero por você. 19h19, pensa positivo para atrair coisa boa. Obrigada pela companhia e até amanhã. Boa noite. Tchau.